Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos iniciar hoje o nosso curso de parasitologia, nesse curso aqui de biologia. E hoje nós vamos trabalhar os conceitos iniciais sobre a parasitologia, sobre o parasitismo e a parasitologia. Nessa aula, o objetivo é relembrar vocês de alguns conceitos ecológicos que serão importantes para a gente entender as relações entre os parasitos e a espécie humana, e também algumas definições importantes para a gente tocar a disciplina ao longo desse semestre letivo. Bora lá? Muito bem, gente. Então, o parasitismo é uma das várias relações que os organismos vivos podem estabelecer entre si, né? Então, os organismos que vivem na Terra vivem em ecossistemas e eles não vivem de maneira isolada. O tempo inteiro eles estão interagindo com vários tipos de organismos, né, da mesma espécie ou de espécies diferentes. E essas várias formas de se relacionar, os ecólogos classificaram em 3 categorias. As categorias intra ou interespecíficas, né? Intra são relações entre organismos da mesma espécie, interespecíficas se são organismos entre espécies distintas. Esse é o objeto do nosso estudo aqui de parasitologia, né? Nós vamos estudar a relação da espécie humana com os organismos capazes de infectar a espécie humana. Outra classificação importante é a questão do impacto desses organismos, dessa relação, né? Então, essas relações podem ser benéficas para um ou para ambos, e aí, cada vez que ela é benéfica, a gente coloca um sinal de mais para sinalizar que a relação é benéfica. Ela pode ser prejudicial a um ou a ambos, e aí a gente coloca um sinalzinho de menos, ou ela pode ser nem prejudicial e nem benéfica para uma das partes, e aí a gente tem um efeito nulo que a gente representa pelo número 0. E dependendo desse tipo de impacto, essas relações elas podem ser harmônicas, caso não haja prejuízo para nenhuma das partes, ou desarmônicas, quando há prejuízo para alguma das partes. Então, aqui do lado aqui, gente, do nosso lado direito, a gente tem aqui um resumo dessas relações ecológicas, tanto as interespecíficas quanto as intraespecíficas, e a gente vê que parte delas são harmônicas, parte delas podem ser desarmônicas, e aí a gente tem relações harmônicas para ambos, no caso aqui o mutualismo, que a gente já conhece. A gente tem a relação que é desarmônica, que é vantajosa para um e desvantajosa para outro, e aí as mais comuns são quem? O predatismo, né, a relação dos predadores e das presas, e o parasitismo, que é a relação entre os parasitos e os hospedeiros. Então, aqui nesta disciplina, nós vamos focar na relação ecológica do tipo parasitismo. Então, o parasitismo vai ser um objeto de estudo aqui desta disciplina, e vamos estudar as relações de parasitismo entre diversas espécies, tanto de protistas quanto de animais, com a espécie humana sendo o hospedeiro dessa relação. Muito bem. Então, essas relações diversas, elas podem diferir logo em relação ao tipo, né? A gente acabou de ver que existem vários tipos de relações, mas mesmo dentro de um mesmo tipo, essa relação pode se dar em intensidades diferentes. E essa intensidade, lógico, vai influenciar no tempo que essa relação vai ser estabelecida e no impacto dessa relação para ambas as partes. Então, essa intensidade e esse tipo de relação, ela é determinada pelo quê? O que faz um organismo ser capaz de interagir com o outro? Especificamente, no caso do parasitismo, o que faz um organismo ser capaz
de infectar o outro e estabelecer uma relação de parasitismo, e, por outro lado, o que faz um organismo ser capaz de hospedar outros organismos, mantendo aquela relação por pouco, médio ou longo prazo? Essas são perguntas importantes. E essa resposta, ela não é simples, ela tem uma cadeia de fatores que podem ser categorizadas em fatores evolutivos, ou seja, aquelas espécies têm, ao longo da sua evolução, características que facilitam ou restringem a capacidade de um organismo em hospedar um organismo dentro dele, mantendo a relação de parasitismo. Então, pensando aqui na espécie humana, a história da evolução humana, mantendo as suas características fisiológicas, comportamentais, né, fazem com que a espécie humana seja apta, ou seja facilitadora de abrigar certos tipos de organismos, da mesma forma que toda a constituição da história evolutiva da espécie humana, mantendo as suas características, né, faz com que ele seja facilitador para outras espécies, né? E aí eu incluo também questões genéticas, então mesmo que a espécie humana seja uma coisa só, né, as características podem variar de grupos populacionais para grupos populacionais por causa da variação genética que a espécie humana apresenta dentro das suas populações. Então, da mesma forma que a evolução constituiu o nosso organismo, a gente tem pequenas variações entre as populações. E isso faz com que alguns grupos de pessoas sejam mais suscetíveis a algum tipo de infecção e outros grupos populacionais e outros organismos sejam mais refratários a certos tipos de infecção, seja mais difícil ser infectados por questões genéticas, por constituição das características daqueles grupos de organismos. Muito bem. E, além disso, eu posso ter também facilitadores genéticos ou coisas que dificultam a infecção, porém, se eu tenho uma deficiência fisiológica, né, por exemplo, um estado nutricional, um estado de estresse, um estado de depressão, ou até questões comportamentais, vão favorecer ou dificultar aquela entrada de um organismo como um parasita e também o tempo e o impacto daquela relação no hospedeiro. Então, aquela relação de parasita-hospedeiro, ela pode não se estabelecer por questões evolutivas, por questões genéticas ou até questões fisiológicas, né? Às vezes o estado fisiológico da pessoa barra o desenvolvimento de uma infecção. Porém, pensando no lado contrário, questões evolutivas, tanto de parasita quanto hospedeiro, permitem com que aquele hospedeiro seja capaz de absorver aquela espécie, ou seja, tenha portas de entrada para a infecção, limitações genéticas, ou seja, a pessoa tem uma constituição genética que favorece a presença daquele parasita, e ainda eu posso ter, mesmo tendo questões genéticas que favoreçam ou desfavoreçam, eu posso estar num estado fisiológico que permita o impacto ser maior, o tempo de infecção ser maior, a porta de entrada ser mais fácil, ou o contrário, meu estado fisiológico pode permitir que a infecção seja mais curta, que o impacto do parasito seja menor, ou até que as portas de entrada sejam mais estreitas. Então, essa relação ecológica estabelecida entre parasita e hospedeiro depende dessas três coisas. Restrições evolutivas, que você não consegue mudar, porque isso tem a ver com a constituição do organismo, né, da espécie humana, e do hospedeiro também, e do parasito também. Questões genéticas, essas também você não consegue mudar, porque você ganhou o seu pacote de genes dos seus pais, e isso não dá para mudar, porém,
As questões fisiológicas, sim, você pode mudar ao longo da sua vida, porque a gente não é constante, né? A gente se alimenta de maneira diferente ao longo das fases da vida, a gente tem um estado imunológico diferente ao longo das nossas fases da vida, e isso vai tornar você mais propenso ou mais resistente, né, a abrigar um parasito por mais tempo ou sofrendo mais ou menos os efeitos adversos dessa relação entre parasita e hospedeiro. Tudo bem? É importante a gente pegar nisso aqui, porque nenhuma relação entre parasito individual, que eu estou falando, entre um parasito e um hospedeiro individual é igual ao outro, porque nem todo organismo é geneticamente igual ao outro. Lógico, os gêmeos são iguais, as cópias, os clones são iguais, mas falando de espécie humana, a grande maioria dos organismos, dos indivíduos, não são iguais, e fisiologicamente não há nenhuma pessoa igual a outra. Então, as relações entre um parasita e um hospedeiro, pensando no hospedeiro, elas tendem a ser diferentes. E, lógico, a gente não recebe, nem todos os parasitos são iguais. A gente tem cepas diferentes de parasitos, ou seja, a constituição genética e fisiológica dos parasitos também é diferente. Isso faz com que eles sejam mais eficientes ou menos eficientes na entrada, sejam mais impactantes ou menos impactantes no curso da infecção, ou sejam mais fáceis ou mais difíceis de serem eliminados pelo nosso sistema imunológico. Então, cada vez que um organismo é infectado, é uma relação diferente em certa maneira. Lógico que há um padrão para as infecções, mas o curso em cada indivíduo tende a ser único, que depende das questões evolutivas, da espécie de parasita e hospedeiro, das questões genéticas do indivíduo, tanto de parasita quanto de hospedeiro, e das questões fisiológicas, tanto de parasita quanto de hospedeiro. Então, isso é que vai definir o curso da infecção. Bom, então, vamos definir aqui parasitismo para a gente trabalhar esse conceito ao longo de todo o nosso curso. Então, o parasitismo é uma relação ecológica, onde um organismo dito parasito vive dentro ou sobre outro organismo, e esse outro organismo é o hospedeiro. E o parasito vai obter de seu hospedeiro todos os recursos necessários para o desenvolvimento do seu ciclo de vida. Não necessariamente ele vai passar todo o seu ciclo de vida num único hospedeiro. Nós vamos ver que existem organismos que fazem parte do seu ciclo de vida num hospedeiro e precisam de migrar para outro hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Mas ambos são seus hospedeiros porque eles usam do hospedeiro para obter seus recursos necessários para desenvolver aquela fase, ou ela inteira ou parcial. Beleza? Por definição, então, o parasitismo é uma relação ecológica do tipo desarmônica, onde é positiva para o parasito e negativa para o hospedeiro. O hospedeiro não se beneficia de maneira alguma dessa relação e geralmente vai sofrer algum tipo de prejuízo. Algum prejuízo perceptível, algum prejuízo não perceptível, que não chega a configurar doença. Porém, algum prejuízo vai acontecer ali. Lógico, eu acabei de falar, a extensão desse prejuízo vai depender de estado fisiológico desse hospedeiro, falamos disso no slide anterior, mas também da carga parasitária, ou seja, do número de indivíduos daquele parasito que está colonizando aquele hospedeiro, e falamos disso também, a capacidade desse parasita em causar danos. Isso a gente chama em parasitologia de patogenicidade, ok? Então, 3 fatores vão impactar essa extensão do prejuízo. Beleza, gente? E o parasito, quando ele chega a um hospedeiro, ele se beneficia com o quê? Principalmente com nutrição, ou seja, ali que ele vai obter os recursos energéticos e outras moléculas para manter a sua fisiologia,
abrigo, então ali ele está protegido de outros ambientes aquém do ambiente do hospedeiro, porém ele vai ter sempre que lutar com o sistema imunológico do hospedeiro e também como um veículo para a sua dispersão. Então o hospedeiro acaba sendo um veículo de dispersão para aquele parasita. Então, esse modo de vida parasita em relação aos outros tipos de modo de vida, né, principalmente o modo de vida livre dos organismos, que pode acontecer, tem vantagens e riscos. Então, um parasito tem umas vantagens em que sentido? Ele não precisa gastar recursos se deslocando, buscando comida, buscando recursos. Ele tem ali naquele ambiente, naquele local que ele se estabelece. É uma coisa interessante também para a gente falar que os parasitas têm locais preferenciais dentro do seu hospedeiro. A gente chama isso de tropismo. Então, existem parasitas que preferem o sistema digestivo, existem parasitas que preferem o sistema nervoso, existem parasitas que preferem, por exemplo, a retina. Então, ele encontra um local e ali ele vai obter todos os recursos necessários para aquela fase do seu ciclo de vida. Então, ele não gasta recursos, energia, se deslocando. É um local de alimento permanentemente disponível. O hospedeiro vai sempre fornecer alimentos para ele enquanto ele estiver saudável ou capaz de manter seus recursos ali. A relação exige um baixo investimento na captura e processamento de alimentos. Então, geralmente, organismos que se especializarem em parasitismo já têm o quê? Essas estruturas que seus parentes próximos utilizam para captura e processamento de alimentos muito rudimentares. Eles já não investem tanto nessa captura e processamento de alimentos porque o alimento é muito fácil e disponível. É um ambiente estável, né? Então eles não sofrem as intempéries sazonais, né? Que o organismo que vive no ambiente sofre. Baixo risco de predação, né? E infecções, então é um ambiente seguro. E há um baixo gasto energético de dispersão, porque quem faz a ajuda na dispersão é o próprio hospedeiro. Porém, isso leva a riscos, né, gente? Por quê? Porque um parasito, ele normalmente se especializa em seu hospedeiro. E aí eles não podem viver em qualquer tipo de lugar. Eles têm que viver dentro do seu hospedeiro. Então eles têm que se adaptar constantemente ao ambiente fisiológico do hospedeiro e precisam de encontrar sempre novos hospedeiros daquele tipo para que a espécie se perpetue, para que haja dispersão daquela espécie de parasita. Então, a sua capacidade de dispersão ela é limitada à área de vida de hospedeiro. Então, se eu tenho um hospedeiro de área de vida muito restrito, muito perigoso se especializar naquilo ali. Porém, quem se especializa na espécie humana nada é engraçado, porque a espécie humana tem uma capacidade de dispersão enorme. E a sobrevivência dos parasitas acaba dependendo da o quê? Da capacidade daquele organismo pular de um hospedeiro para o outro. A dispersão depende dele ter portas de saída e ter eficientes portas de transporte para um novo hospedeiro até chegar na próxima entrada. Então, há riscos e vantagens no parasitismo, por isso que existem várias espécies que são parasitas de certas espécies e não são parasitas da espécie humana. Então, as pressões seletivas envolvidas aqui são... Então, há uma pressão muito forte para a especialização ali dos mecanismos e nas estruturas que envolvem reprodução dentro do hospedeiro, estratégias de transmissão, ou seja, de passagem para um novo hospedeiro, estratégias de invasão de um novo hospedeiro, as portas de entrada, e de estabelecimento. Então, há uma esperta corrida armamentista ali na fase de estabelecimento, onde os parasitas estão sempre se especializando nessas estratégias e tentando burlar os... Muito bem. Então, falamos um pouco até agora de parasitologia em geral, né, de
relação parasita-hospedeiro. Agora nós vamos falar especificamente da parasitologia humana. Então, a parasitologia humana é um ramo da parasitologia que estuda os parasitos e as relações desses parasitos com a espécie humana. Então, os parasitos que podem infectar e causar doenças em seres humanos. E qual que é a importância da parasitologia humana? Por que que nós estamos dentro desse curso de biologia estudando a parasitologia humana? Porque as doenças parasitárias ainda apresentam uma alta taxa de mortalidade, principalmente em países de desenvolvimento como o Brasil. E como o Brasil é um país muito desigual, a gente tem certas regiões do Brasil que sofrem mais com questões de parasitologia, por doenças parasitárias, e existem estados da federação, regiões da federação, que sofrem menos com questões de doenças parasitárias. E nós, na região sudeste aqui, sofremos menos, mas existem outras regiões do país, e até dentro da região sudeste mesmo, a gente tem regiões que sofrem mais. Mas, se a gente tomar como um todo, os países em desenvolvimento sofrem muito com doenças parasitárias. E, além da questão da mortalidade, isso causa prejuízos diretos e indiretos para a economia desses países, né? Porque isso gera grande volume de gasto público e privado com ações de prevenção e tratamento, né? Então, muito recurso é destinado à saúde para a questão das doenças parasitárias e recursos indiretos também, porque toda vez que uma pessoa fica doente ou fica incapaz, isso gera uma perda de produtividade para o país. Então, é uma questão séria de saúde pública as doenças parasitárias. Se a gente pegar aqui esse dado aqui da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que nos anos 2000, a gente tinha o quê? Que as 10 principais causas de mortes no mundo, o quarto maior grupo de causas envolvia doenças respiratórias menores, né? Que algumas podem estar envolvidas em infecções, não parasitos, né? Mas algumas bactérias, etc. Mas aqui, ó, o quinto caso, doenças ligadas a distúrbios intestinais, que tem muitos parasitos envolvidos aqui. Eu cito aqui também a tuberculose, que também é uma doença infecciosa. Nós não vamos estudar aqui nessa disciplina, mas também tem a ver com infecções. E o HIV também tem a ver com infecções e também tem a ver com uma dessas doenças que nós vamos estudar aqui, que é a tricomoníase. Ao longo dos anos, né, o saneamento básico tem sido aprimorado a ponto de essas doenças que nós vamos abordar aqui muito, que são as doenças intestinais, caírem de 5º para 9º lugar nas causas de morte por doença, as principais causas de morte no mundo aqui. Mas as doenças respiratórias continuam, a tuberculose continua, a AIDS, com os tratamentos que aumentam a vida da pessoa e também as medidas profiláticas também têm ajudado bastante. Muito bem. Então, por que as doenças parasitárias são um problema em países em desenvolvimento? Primeiro, um alto índice de pobreza, e índice de pobreza tem a ver com um monte de fatores, por exemplo, alimentação precária, isso tudo dificulta a manutenção de um estado fisiológico que barra certos tipos de doença. Baixos índices de saneamento básico, né? Então, saneamento básico é o que eu falo que tira o cocô da boca das pessoas, né? O saneamento básico dá destinação adequada para os resíduos, né? E traz água de boa qualidade para o consumo humano. Por falta de educação, de instrução, na verdade, há uma complacência da população ali de que aquilo é uma coisa da vida dela, que não precisa, que eles não enxergam como melhorar, e isso atrapalha. A desnutrição e maus hábitos alimentares em alguns países é muito problemática, por isso diminui demais o estado fisiológico, o estado imunológico adequado para combater essas infecções.
Acesso à saúde é um outro problema, né? Infraestrutura de atendimento médico. Baixo interesse governamental em questões de saúde pública, isso acontece. Corrupção na gestão dos recursos, às vezes tem até dinheiro, o dinheiro é destinado, mas ele se perde, ou é mal utilizado. Urbanização sem planejamento, isso é uma coisa séria também, porque isso gera problemas de saneamento básico, problemas de gestão de resíduos, problemas de zoonoses, então é um problema sério. Conflitos bélicos e sociais são ainda recorrentes em alguns países, e quando você tem conflitos bélicos, você joga todas as políticas de saúde pública no ralo. Degradação ambiental, isso é o fato de trazer os ciclos silvestres das doenças para dentro dos ciclos urbanos. Então, coloca o homem dentro de situações que ocorrem só na mata, como não tem mata, o homem se insere em alguns tipos de ciclos, então a degradação ambiental é fundamental para o aumento dessas doenças parasitárias. E ainda a gente tem um aumento da resistência a antimicrobianos e inseticidas, no caso da parasitologia, muito importante, porque várias doenças são transmitidas por vetores invertebrados, né, alguns insetos. Bom, vamos agora falar de parasitologia mesmo. Vamos falar dos tipos de parasitas. Então, os parasitas podem ser classificados quanto à sua localização no hospedeiro. Então, existem os endoparasitos, se o parasita vive dentro. Ectoparasito, se ele vive fora. E existe ainda uma terceira classificação, que é menos usual, mas a gente tem que falar dela, que é os hiperparasitos. São aqueles parasitos que vivem dentro de parasitos. No caso de alguns bacilos, que vivem dentro de amebas, e as amebas vivem dentro de mamíferos. Então, aí eu tenho um caso de hiperparasitismo. Agora, os parasitas podem ser classificados quanto à escolha, né? Existem parasitos obrigatórios, que são aqueles que são incapazes de viver fora de seu hospedeiro. Então, eles só conseguem estabelecer um ciclo se estiverem dentro do seu hospedeiro. E existem parasitas que são facultativos. Eles podem ser tanto hospedeiros, viver dentro de hospedeiros, quanto na vida livre. E existem parasitas que a gente chama de acidentais, né, que são encontrados normalmente num tipo de hospedeiro, a gente chama de hospedeiro trivial, porém ele pode ser encontrado num hospedeiro diferente desse trivial e conseguir completar seu ciclo. E existem ainda os parasitas erráticos, que são encontrados até no seu hospedeiro trivial, mas em locais diferentes do corpo onde ele normalmente encontrou o seu melhor local para viver. Os parasitos podem ser capazes de infectar e completar seu ciclo em hospedeiros muito próximos, ou seja, em um único hospedeiro ou hospedeiros filogeneticamente muito próximos, né, da mesma família, do mesmo gênero, ou existem parasitas que conseguem ocupar muitos hospedeiros diferentes. Nós vamos ver, por exemplo, as leishmanioses aí. O parasita, né, as leishmanias, conseguem infectar uma miríade de espécies de mamíferos muito diferentes. Então, é um parasita eurixiano. Quanto ao número de hospedeiros, existem parasitos heteroxenos, que são aqueles que precisam de um hospedeiro ou alguns hospedeiros para fazer sua fase sexuada do ciclo e precisam de outros hospedeiros para fazer a sua fase assexuada, né? E existem parasitas que são monoxenos, que conseguem completar todo o seu ciclo de vida dentro de um único hospedeiro. Agora vamos classificar os hospedeiros. Quando eu tenho parasitas que fazem parte do seu ciclo de vida num hospedeiro e fazem parte do seu ciclo de vida em outro, a gente tem como classificar esses dois hospedeiros. O hospedeiro que abriga o parasito na sua fase ali, onde ele vai produzir seus gametas, fazer fecundação, ou seja, vai fazer a sua fase sexuada, a gente chama ele de hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro definitivo é aquele que vai abrigar o parasita enquanto ele faz as suas fases sexuadas.
E o hospedeiro intermediário, por sua vez, é aquele que abriga o parasito quando ele está fazendo as suas fases assexuadas ou larvais. Ok? Quando ele está se multiplicando assexuadamente. E ainda tem uma terceira categoria aqui, que são os parasitas, os hospedeiros de transporte ou paratênicos, no qual o hospedeiro não é utilizado como objeto para desenvolver seu ciclo. Naquele hospedeiro, ele utiliza apenas como uma forma de transporte ou uma forma dele ficar abrigado ali até encontrar de novo um dos seus hospedeiros triviais. Bom, outra classificação para os hospedeiros é a questão do vetor. O que é um vetor? É um organismo que transmite o parasito entre dois hospedeiros. Então, a gente vai falar muito sobre os vetores, os insetos vetores, que levam o parasito de um indivíduo humano para outro indivíduo humano. Tá? E o parasito pode se multiplicar nesse vetor, Vamos pensar aqui no inseto. O parasito tem fases do seu ciclo de vida que ele desenvolve no inseto, fases do ciclo de vida que ele se desenvolve no humano. E aí a gente chama esse vetor de vetor biológico. Mas existem casos que o parasito utiliza o vetor apenas como um objeto de transporte. A gente chama isso de vetor mecânico. Ok? Existem aí agora na questão da definição da epidemiologia da doença, que nós vamos falar na próxima aula, que é o hospedeiro reservatório. O reservatório, gente, é um local onde eu consigo manter o agente infeccioso, o parasito, por longos períodos. Vamos pensar aqui num caso muito comum, que são os canídeos, os caninos. Os cachorros, eles são capazes de serem infectados pelas mesmas leishmanias que infectam a espécie humana. Então, por mais que eu consiga tratar as pessoas, e isso tiraria um pouco do ciclo de vida do parasito transitando entre as pessoas através da transmissão vetorial do inseto, eu não consigo acabar com a doença. Por quê? Porque existem os cachorros que vão estar sempre infectados e passando as leishmanias do cachorro para o homem novamente, através dos mosquitos. Então, são como reservatórios da doença. A doença nunca acaba, porque está sempre abrigada ali nas espécies animais, e essas espécies são chamadas de reservatórios. E ainda tem uma terceira classificação que a gente tem que falar, que são os parasitoides, que são o quê? Formas imaturas de um organismo que parasitam o organismo, ou seja, uma fase larval. Então, ele só faz uma pequena fase do seu ciclo no organismo, e aí a gente não chama esse organismo de parasita, chama apenas de parasitoide. Beleza? Vamos lá. Então, outra coisa importante para a gente definir em parasitologia é infecção. O que é infecção? A infecção envolve o processo de penetração, desenvolvimento de um organismo, que geralmente envolve a multiplicação deste organismo lá dentro de um hospedeiro. Então, a infecção está relacionada à multiplicação ou desenvolvimento de um estágio de vida daquele organismo ali. Então, não basta entrar, ele tem que ser capaz de entrar e conseguir desenvolver parte do seu ciclo biológico ali, ou até se multiplicar ali, se isso fazer parte do seu ciclo biológico. Então, a gente chama de agente infeccioso qualquer organismo capaz de infectar outro organismo. Tá? Então, a gente tem que definir infecção e infestação. A infestação é apenas o alojamento de organismos sobre o corpo, sobre a veste do corpo, por exemplo, a infestação de piolho. Infecção inaparente é quando eu estou infectado, mas não há sinais de sintomas clínicos. Eu estou infectado, mas não sinto nada. Isso é importante na epidemiologia. E como é que se dá a infecção? A infecção acontece quando ocorre o sucesso na transmissão.
E essa transmissão depende de dois fatores: a fonte de infecção e o modo de transmissão. Nós vamos definir isso aqui agora. Então, as fontes de infecção são quaisquer vias de transmissão do agente infeccioso para o hospedeiro. Então, as principais fontes de infecção para as doenças parasitárias humanas são os próprios seres humanos, né? Se a gente ficar pensando aí nas DSTs, por exemplo, o ser humano é fonte de infecção para outro, né? Quando há relação sexual. Espécies animais também podem ser fonte de infecção, por exemplo, a carne de alguns animais pode abrigar cistos de parasitas que, quando a gente ingere, pode desenvolver doença. Vetores são fontes de infecção, né? Então, existe série de insetos que, ao fazer o seu repasse sanguíneo, ou seja, ao picar a gente e sugar o sangue, são capazes de inocular parasitas nas pessoas. Água. Então, a água é uma fonte de infecção para doenças parasitárias humanas, né? Água contaminada pelo agente infeccioso. O solo também, então o solo pode abrigar espécies que podem penetrar ativamente na pele. E alimentos, né? Alimentos não lavados podem transmitir agentes infecciosos, alguns relacionados a doenças parasitárias que nós vamos ver nesse curso. Agora, os modos de transmissão são vários. A transmissão oral, ou seja, pela boca, pela penetração na pele e das mucosas, por relação sexual, por contato sexual, por picadas de insetos vetores, né? Por transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho na gravidez, por transfusão sanguínea, aí é um acidente, né? Hoje em dia isso é menos comum, porque há um controle maior dos bancos de sangue, e a própria autoinfecção também pode acontecer, né? A pessoa pode se infectar a partir, por exemplo, de fezes dela mesma, mantendo uma carga parasitária naquele organismo. E como é que a gente pode classificar essas infecções? Essas infecções podem ser classificadas quanto ao tipo de hospedeiro. Então, eu posso ter as antroponoses, se é uma doença exclusivamente humana, ou seja, transmitida de homem para homem. Uma enzoose, quando ela é uma doença exclusiva de animais e que não chega na gente. Ela pode ser uma anfixenose, quando ela pode acontecer tanto em ciclos animais, silvestres, talvez, peridomésticos, e também entre homens, né? Um homem pode transmitir para o homem através de vetores, aqui no caso da doença de Chagas, mas também pode circular entre animais indistintamente. Eu tenho as antropozoonoses, que é uma doença que é primária de animais, os hospedeiros principais ali são animais, mas quando o homem se enfia naquele ciclo ali, ele pode ser infectado e o ciclo pode se desenvolver nele, mas não da mesma maneira como se desenvolve eficientemente nos animais. E eu tenho a zooantroponose, que é o contrário, uma doença típica de humanos, mas que pode ser transmitida também a animais com menor eficiência. E aí eu tenho as zoonoses. Essas zoonoses são aquelas doenças que são naturalmente transmitidas entre animais e humanos, basta o homem se enfiar num ciclo silvestre. Ok? E aí entra um caso, a parte muito legal, que é a sintomatologia. Então, as infecções, elas têm uma fase normalmente aguda e uma fase crônica. Nós vamos estudar com mais detalhes isso aí na próxima aula. Então, a fase aguda, gente, é aquela fase onde os sintomas são mais marcantes. E, geralmente, é aquela fase inicial da infecção, né? Onde as respostas imunológicas, o tratamento farmacológico, né, a entrada com remédios e outras terapêuticas ainda não surtem efeito, e aí você tem os sintomas mais marcantes. E aí a gente tem duas definições importantes aqui relacionadas à questão da fase aguda, que é o período de incubação. Então, o que é o período de incubação? É o período de tempo ali que vai entre a infecção, no momento que entrou, até o aparecimento dos sintomas. Isso pode variar demais.
Lógico que existe um padrão médio, mas, como eu falei lá no início da aula, cada infecção é uma relação entre seu parasito e o hospedeiro, que vai depender de questões evolutivas, genéticas e fisiológicas. Então, esse período de incubação tem um tempo médio, mas ela varia entre pessoas, para mais ou para menos. E existe também o chamado período pré-patente, que é o período entre a infecção e a fase que eu consigo detectar o parasito. Isso é muito importante, porque existem testes que a gente pode fazer, exames, né, que detectam a presença de um parasito, mesmo que não tenha apresentado ainda sintomas. E aí é muito importante, por quê? Porque existem indivíduos que não sentem sintomas a ponto de perceber ou se preocupar que estão infectados. E aí o ciclo nunca para, ele pode transmitir para outras pessoas. E aí é importante fazer esses testes para que quanto mais cedo, menos chance de ter sintomas, quanto mais cedo, mais rápido eu corto a transmissão. Muito bem. Da fase aguda, existe o quê? Um outro tipo que é a fase crônica, onde normalmente na fase crônica há uma diminuição da sintomatologia, porque o sistema imune agiu e a intervenção farmacológica pode ter entrado aqui. E aí, se estabelece a fase crônica, ou seja, se não há uma cura, a carga parasitária cai muito a ponto de haver um equilíbrio ali entre parasita e hospedeiro. Os níveis de carga parasitária são baixos, a ponto de não causar tantos prejuízos, e o sistema imunológico não consegue barrar o ciclo desses organismos que se mantêm ali, e aí o ciclo se mantém por muito tempo. E alguns fatores podem romper essa fase crônica, e aí volta uma alta na carga parasitária, e aí eu tenho um chamado de reagudização, que é a volta dos sintomas, e aí a volta da fase aguda. Então, a gente tem uma evolução nessa sintomatologia, né, gente? Então, ocorre a infecção, e essa infecção tende a ir para uma fase aguda. Nessa fase aguda, ou o sistema imunológico, naturalmente, controla a infecção, e aí o organismo é eliminado do organismo, aí a gente tem a cura, ou a gente intervém farmacologicamente e leva à cura. Existem infecções também que a fase aguda é tão forte que nessa fase já é a fase o hospedeiro não sobrevive. Bom, se não cura e se não mata, a gente tem uma migração para uma fase crônica onde fica por longos períodos com carga parasitária mais baixa, sintomatologia mais baixa, né, podendo ainda voltar para a fase aguda, lembrando, né, gente, que pode ocorrer o que? Uma reagudização. E nessa fase crônica, o organismo pode não resistir, né, levar à morte, ou pode até levar à cura, ou levar essa fase crônica até o fim da vida. Bom, outras definições importantes aqui com relação à infecção é patogenia e patogenicidade. O que é patogenia? É o mecanismo com que um agente infeccioso provoca os prejuízos no hospedeiro. Então, os prejuízos podem vir de maneiras diversas. A causa dos sintomas podem ser diversas, e isso está relacionado com a patogenia. Tem um outro termo, então, que é a patogenicidade. Então, o que é a patogenicidade? A patogenicidade, então, é a aptidão do agente infeccioso, no caso aqui o parasita, em causar os prejuízos. Então, é o quanto que ele impacta aquele organismo. Então, uma cepa mais virulenta, etc. Então, é um termo comparativo entre cepas, né? Então, eu tenho cepas mais patogênicas, cepas menos patogênicas. Então, as causas dos sintomas, as causas dos prejuízos, podem envolver traumas mecânicos, ou seja, a presença do parasito vivendo ali pode causar rupturas, obstrução de vasos, etc., devido à deposição de ovos, migração do organismo dentro do corpo,
e movimento tanto de formas larvais e formas adultas. Isso tudo pode obstruir vias, lesar vasos sanguíneos, né? Pode causar lesões por ocupação de espaço, ou seja, o organismo vai se multiplicando, a ovoposição vai aumentando. Isso pode levar à compressão de vasos, tecidos, pode causar lesão. Uma das principais causas de sintomas são as reações inflamatórias decorrentes da percepção do organismo que tem alguma coisa estranha ali, e aí entra com a resposta imunológica inata ali. Então, muitos sintomas são decorrentes de reações inflamatórias pela presença ou do organismo ou a presença de metabólitos do organismo que ele libera lá na corrente sanguínea. O organismo pode produzir enzimas líticas que destroem o hospedeiro, por exemplo, o organismo pode causar perfurações no sistema digestivo para penetrar na corrente sanguínea. Produção de toxinas, então isso pode levar prejuízos para o organismo. Indução de neoplasias, então certos organismos são capazes de estimular a desregular ciclos celulares, e aí pode causar câncer. E pode favorecer o que? Infecções bacterianas secundárias. Então, às vezes, o organismo morre não pela presença do parasito, mas porque as lesões causadas pelo parasito abrem portas de infecção para bactérias, por exemplo, e aí o organismo vai sofrer sintomas da infecção secundária. Ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa primeira aula de parasitologia. Na próxima aula nós vamos ver os fundamentos de epidemiologia. Então, nesse primeiro grupo de aulas aqui, nós vamos ver os fundamentos para depois partir para estudar as principais doenças parasitárias que a gente tem aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, encontro vocês na próxima aula. Grande abraço.